vamos agora de história, vamos de baú? Já, já. Em 1998 foi o ano do fim da lei do passe no futebol brasileiro, com a chamada Lei Pelé. Como era e como passou a ser? Esse é o nosso assunto do baú. Vamos a 1975? Vamos lá. Então, nós estamos aqui com uma foto que mostra os cobrões do Remo daquele time, Rosemiro, Alcino, Cuca, Mesquita. Então, a linguagem aí é venda de jogador, né? Fazer dinheiro, vender o passe do jogador, porque o jogador é um patrimônio do clube, literalmente falando. Sim. Né? Agora já é uma forma mais relativa. E era um timaço do Remo nessa época, né, Feira? Se era. E dali só o Mesquita não foi vendido. O Rosemiro foi vendido para o Palmeiras, o Alcino foi vendido para o Grêmio, o Cuca foi vendido para o Guarani. E o Alcino, antes de ser vendido, olha só, se especulava muito sobre questão de venda e aí o Negão está valendo 1 bilhão. Primeiro que essa expressão aqui, o Negão, era muito comum, né? Na época. Era apelido dele, inclusive, né? Negão Motora, que chamavam, né? Negão Motora, exatamente. Então hoje é uma expressão que não se deve usar, né? Mas, enfim, está aí esse registro da perspectiva. Vamos trazer o depoimento de um ex-jogador que viveu as duas épocas, a época do passe e do pós-passe. Estou falando do Van Dijk. Fala, Van Dijk. Antigamente, quando o jogador terminava o contrato, ainda assim ele ficava preso ao clube, né? E lógico que isso prejudicava muito os atletas, porque o jogador não tinha contrato, não tinha salário, treinava e não podia jogar, nem podia se transferir para nenhum outro clube, porque o passe pertencia àquele clube. Então eu mesmo passei por isso quando eu estava no Bahia, depois de ter feito um bom campeonato baiano, ter sido artilheiro com 21 gols, campeão baiano. Só que no ano seguinte eu não tive a mesma performance e isso dificultou a renovação do contrato, mas nem assim, mesmo assim eu não poderia, né, ir para um outro clube, porque eu tinha o passe preso ao Bahia e enquanto o Bahia não liberasse, não emprestasse, eu não vendesse, eu não poderia jogar em outro clube. Isso era muito ruim mesmo para o atleta, porque ele não era livre para jogar onde quisesse, diferente de hoje, né, que o jogador ele firma um vínculo com o clube e quando termina ele está livre para renovar com o mesmo clube ou ir para o clube que ele quiser, né, que houver interesse. Então, imagine o drama do profissional, né, ter que ficar um longo período sem poder jogar, só treinando e sem direito a salário. Dentro da lei do passe funcionava assim. O Afonsinho, do Botafogo, foi o primeiro jogador a conseguir o passe livre, isso em 1971, 27 anos antes da extinção da lei do passe. E ele viveu uma situação como essa que o Van Dijk relatou. 8 meses sem salário, sem poder treinar, sem poder jogar. Vamos ver o Afonsinho aqui na tela. E aí com um agravante, aqui ele está com o Pelé, né? O homem que assinou a lei que extinguiu o passe no Brasil. E o Botafogo exigiu que ele cortasse cabelo, tirasse a barba, fez uma série de exigências. Ele entrou na justiça e conseguiu. E o Afonsinho, hoje é médico, né? A foto seguinte vai nos mostrar o Afonsinho médico. Agora eu vou para um outro personagem, que é um personagem regional, Márcio, que também é muito pontual, que é o Aderson. Vamos ver aqui, olha, o Aderson, esse aqui em 1976, a universidade tira um cracão do Remo, mas ele continuou jogando, cursou a faculdade de medicina. O Aderson também é médico, assim como ele. Exatamente. Legal. Olha aqui o contrato do Aderson com o Remo, pontuando que ele teria passe livre ao final do contrato. Então, todos os contratos dele com o Remo foram com passe livre, com a garantia do passe livre. O Aderson, hoje, médico, são personagens que marcam essa história do que foi o futebol na época do passe e do pós-passe. Maravilha. O Van Dijk sabe muito bem a importância disso, porque ele rodou bastante em muitos clubes, né? E bacana ter esse avanço na legislação. Ferreira, muito obrigado pela história de hoje. Amanhã tem mais. Valeu. Valeu, Ferreira.